Então, quais são os aspectos gerais, né, do metabolismo desses alimentos? Começando pelo metabolismo dos carboidratos, que então é a principal fonte de energia para os monogástricos, tanto suínos como aves. Então, os carboidratos, né, os carboidratos vão passar pela digestão, e aí, depois dessa digestão vão formar o quê? Açúcares simples que vão ser metabolizados, né, e transformados em água, gás carbônico e energia. E esses carboidratos, principalmente, a gente encontra em que tipo de forma? Em forma de amido, celulose e glicogênio. O amido é o principal polissacarídeo digerível das plantas. Ele tem ligação, então, de glicose alfa-1,4 e alfa-1,6. A celulose, ela tem, então, ligações de glicose beta-1,4, tem uma digestibilidade limitada, ela é importante no controle da taxa de passagem. Geralmente, animais adultos conseguem fazer uma fermentação um pouco mais adequada dessa celulose, desse material fibroso, né, lá no seco, e fazendo essa fermentação, pode ocorrer, depois da fermentação, o produto que vai gerar vai ser ácidos graxos voláteis, que vão gerar energia para esse animal, e porcas em gestação, até 30% da energia, né, que esses animais vão precisar, ela pode, então, retirar através da fermentação com a absorção de ácidos graxos voláteis. O glicogênio vai ser a reserva que está dentro do organismo desse animal. Ela é uma pequena quantidade que ela vai estar disponível. Ela se encontra de 1 a 1,5%. E ela está onde esse glicogênio? Ele está presente no fígado, está armazenado no fígado e no músculo, e serve para quando ocorre uma demanda de utilização imediata. Então, dentre os carboidratos, a gente tem os carboidratos solúveis, que vão estar presentes dentro do extrativo não nitrogenado, e os que vão estar na parte mais fibrosa, que são os carboidratos estruturais, como celulose, hemicelulose e lignina. Então, quais são os destinos metabólicos dos carboidratos? Entra o carboidrato na boca. Aqui um exemplo, milho. Então, o carboidrato milho entra, ele é ingerido, né, então, na forma de amido. O que vai ocorrer lá na boca? A gente já falou, trituração, né, esse animal, com o auxílio dos dentes, vai triturar, vai diminuir o tamanho de partícula, vai ter ação da saliva produzida, né, então, triturado, alimento vai ser triturado, umedecido. Pode ocorrer uma pequena hidrólise do amido pela ação da alfa-amilase. Depois, esse alimento, então, vai ser deglutido, né, passa pela faringe, esôfago e chega no estômago. O carboidrato no estômago, essa alfa-amilase que vinha agindo aqui junto com a saliva, ela vai ser paralisada. Por quê? Porque o pH do estômago vai ser muito baixo, então vai cessar a metabolização, né, desse amido. Depois, né, segue o bolo alimentar, chega no duodeno, primeira porção do intestino delgado. Então, lá no intestino delgado, no duodeno, ele vai receber enzimas, né, específicas, que são produzidas por onde? Pelo pâncreas e pelo fígado. E aqui começa a maior parte da digestão e absorção. Então, como produto final, né, dessa digestão e absorção, vão ser
monossacarídeos, que podem vir a ser absorvidos pelo transporte ativo, e a maior fração, então, do carboidrato absorvido vai ser metabolizado na forma de lipídios. E esses lipídios vão ser uma fonte de reserva para os animais. Vai ser, então, armazenado, né, na forma de gordura. Claro que ele vai usar essa energia para continuar fazendo todas as suas necessidades, né? Ele precisa de energia para respiração, para caminhar, para tomar água, né? Só que o que vai estar sobrando, né, de todo esse alimento que ele conseguiu absorver vai ser, então, mantido como reserva. Aqui só uma figura de como que ocorre, né, os destinos metabólicos do carboidrato dietético. Aqui o carboidrato entra na dieta. Principalmente, a principal digestão ocorre lá no intestino delgado, e aqui a gente pode frisar no duodeno. Depois, então, ele vai ser digerido, né, e digerido em açúcares simples, né, de menor tamanho, e para que ocorra o quê? Para que ocorra a absorção. E a absorção, então, desses carboidratos mais simples, açúcares mais simples, vai ser absorvido e levado até o músculo como glicogênio, transformado em energia, armazenado no fígado como glicogênio ou no fígado como gordura. Então, gera energia. Se esse carboidrato, né, não foi digerido, ele a gente não conseguiu transformar esse carboidrato que entrou na dieta em açúcar simples para que ocorra a absorção. Então, o carboidrato não digerido, ele não digerido lá no intestino delgado, ele vai até o intestino grosso, onde que pode ocorrer a fermentação. Se ocorrer a fermentação, ele vai ser transformado, né? O produto dessa fermentação são ácidos graxos voláteis que vão ser absorvidos lá no intestino grosso, gerando energia para esse animal. Se ele passou da fermentação, vai gerar um resíduo, né? Que não foi totalmente fermentado, né? E esse resíduo, então, vai sair pela excreção. Quais são, então, os destinos metabólicos, né? Metabolização de gorduras, fornecimento de energia para processos anabólicos, lipogênese, absorção principal ocorre no jejum, após segue várias rotas. E essas rotas são que isso aqui vocês não precisam saber, é só porque eu quis colocar todas as rotas que ocorrem, que é glicólise, glicogenólise, glicogênese, gliconeogênese, ciclo de pentose, ciclo de Krebs, lipogênese e lipólise. Qual vai ser a utilização, né, desses carboidratos pelos suínos? Os leitões recém-nascidos são incapazes de utilizar certos carboidratos que vêm da dieta. Por quê? Porque a gente já viu na aula passada que os leitões têm uma produção enzimática diferente e elas vão sendo, essas enzimas, né, vão sendo produzidas ou aumentando sua produção ao longo das semanas de vida desse leitão. A lactose, ela é bem aproveitada no início de vida, né? Por quê? Porque a ação da lactase, ela já existe, né? Desde o momento do nascimento. A atividade de outras carboidratos, como maltase, sacarase e amilase, ocorrem durante o desenvolvimento. A gente já viu na aula passada um gráfico que mostrava como que ocorria o desenvolvimento da atuação dessas enzimas ao longo da vida desse leitão, mas daqui a pouco vai aparecer um gráfico de novo. Então, depois dos 21 dias de vida, né, desse leitão, então 3 semanas, ele vai começar a produzir um pouco mais, vai aumentar a produção, né, dessas enzimas,
e vai começar a diminuir, então, o aproveitamento da lactase. Aqui está o gráfico, ó. É um outro gráfico que eu apresentei na aula passada dos leitões, mas se resume praticamente na mesma coisa. Por quê? Início da vida, leitão nasceu. Quem está atuando aqui? Lactase, né? E lipase, porque também tem a gordura contida no leite. Com o passar dos dias, com quantos dias se começa a, teoricamente, deveria se iniciar a inserção da alimentação? 3, 5, 7 dias você já pode começar a oferecer, né, uma ração para esses leitões, para eles começarem a adaptar aquilo. Porque eles vão ter que ir produzindo essas enzimas, como amilase, protease, maltase, e demora um tempo para o sistema estar produzindo uma quantidade adequada. Então, quando antes você fizer a inserção da alimentação nos suínos, né, lá na maternidade, tu vai estimular que ocorra, então, a maior produção, uma produção, adiantar, né, a produção dessas enzimas. Como aqui está no gráfico, ó, 21 a 28 dias de vida, 28 dias de vida desse leitão, 4 semanas, olhem como que ficaria aqui. Então, diminui a utilização, né, a atividade da enzima lactase, aumenta a amilase, aumenta a protease e aumenta a maltase. Então, aqui ele já está ficando apto a degradar carboidratos, né? E aqui, carboidratos que não vão ser que são, então, de origem vegetal, né? Como se dá a utilização da fibra bruta pelos suínos? Eles têm uma pequena capacidade de digerir, como a gente já vem comentando, né? Uma pequena parte dessa fibra pode ser digerida, né? Fermentada lá no seco. As fêmeas adultas, no estágio de gestação, a gente já falou porque movimentos, né? Esvaziamento desse trato digestivo antes do parto. Então, ela vai ter uma alimentação mais laxativa, né, no final da gestação, 7 dias antes da data prevista do parto. E também porque a gente já falou que as fêmeas são que elas têm um alto aproveitamento de energia, né? Então, a gente não tem que... você vai dar uma dieta com mais fibra para saciar, não só para... Essa alimentação pode ser em volume, né, para saciar, mas que não precisa ter tantos nutrientes assim, né, porque ela está em anabolismo ou catabolismo gravítico. Isso caiu na prova, né? Então, esse nível de fibra vai depender do quê? Do tipo e o nível de fibra da ração, quais são os níveis dos outros nutrientes, a idade e o peso desses animais. Tu não vai dar uma quantidade alta de fibra para um animal que está na creche, que precisa de um alto nível, né, de proteínas, energias, para ele ter um alto desempenho, um alto desenvolvimento nessa fase. Também se faz ou usa ou não de alguns coccidianos. E como ocorre o metabolismo dos lipídios, né? São substâncias heterogêneas e não solúveis em água, que são compostas por gorduras, óleos, ceras, e as gorduras e os óleos são importantes na nutrição. Por quê? Porque os carboidratos absorvidos são metabolizados como forma de gordura de armazenamento. Os óleos, né, têm 2,25 vezes mais calorias que os carboidratos. A gordura favorece proteção e isolamento. As gorduras são importantes, né, porque elas participam da secreção da bile. E se você adicionar óleo e gordura na ração, ela pode melhorar a palatabilidade desse alimento,
vai reduzir o teor, a quantidade de poeira, né, na fabricação desse produto e também na hora de servir aos animais, além de elevar o valor energético dessa dieta. Às vezes você está montando uma dieta para os suínos que precisam de um valor de energia alto, e às vezes tu não quer utilizar muito o milho, porque o milho agora a gente sabe, né, que o valor está alto. Você pode entrar então com outro subproduto, né, que também vai ter essa parte energética, mas que não tem tanta energia assim como o milho, e você pode ajustar utilizando então óleos, né, gorduras. Quais são as funções então específicas dos lipídios? Energia dietética de baixo incremento calórico, favorece a absorção de substâncias lipossolúveis. Existem vitaminas que são lipossolúveis, sem gordura não vão ser absorvidas, carotenos, alguns ácidos graxos que são essenciais. Estimula a liberação de hormônios, fornece ácidos graxos essenciais, vitaminas lipossolúveis, reduz a velocidade de passagem, né? Favorece a digestão desses alimentos. Aqui só um esquema de como ocorre, né, o destino metabólico dos lipídios na dieta. Aqui o lipídio entra na dieta, vai ocorrer, então, lá no intestino delgado, com a ação da bile, né, a emulsificação e a hidrólise, para que ocorra a absorção. Então, suínos, vasos linfáticos, ductos torácicos, sangue. Do sangue, tecido adiposo, né, que vai ser depositado. E a gente já sabe, a gente já ouviu falar, né, que um dos problemas da utilização de produtos com alto teor de gordura é a rancidez. E essa rancidez, né, são alterações na composição química, né, desses produtos que vai modificar o aspecto físico e também as características organoléptica, hidrolítica e oxidativa. A hidrolítica, ela reduz as características organolépticas e a oxidativa ocorre a peroxidação de lipídios, reduz o valor energético, influenciando no metabolismo. A gente pode fazer com que esse produto, então, não oxide através do uso de antioxidantes. Existem alguns antioxidantes, então, que podem ser inseridos nos alimentos que vão fazer a proteção para que não ocorra a oxidação desse produto. Dentre os ácidos graxos essenciais, aqui prestem atenção, porque os principais ácidos graxos essenciais para o suíno são ácido linoleico e araquidônio. Só que, a nível hepático, ocorre a síntese de ácido araquidônio a partir do linoleico e da vitamina B6. Então, se na tua dieta tiver ácido graxo linoleico, junto com, claro, se tiver uma proporção adequada que ele faça a absorção e ainda sobe ácido linoleico para ele, junto com a vitamina B6, conseguir transformar, então, em araquidônio, ele fica somente esse como limitante, ok? E quais vão ser os sintomas da deficiência desse ácido graxo essencial, né? Do ácido graxo linoleico. Os animais podem apresentar perda de pelo, dermatite, pelo seco e quebradiço, atrofia dos testículos, redução ou a falta da espermatogênese. Quais são as funções das proteínas? Formação e manutenção dos tecidos, formação de hormônios e enzimas. As proteínas também podem ser fonte secundária de energia. Elas auxiliam no transporte e armazenamento de gorduras e minerais. São importantes para que ocorra o equilíbrio osmótico, formação do espermatozoides e ovos, estrutura coloidal, transporte de oxigênio através da proteína da hemoglobina. Então,
o animal vai ingerir a proteína. E a proteína, ok, entra via boca, esôfago e chega no estômago. As proteínas vão ter ação do suco gástrico, a pepsina. Depois, quando esse bolo alimentar já tiver passado pela ação do suco gástrico, ele segue pro duodeno. Lá no duodeno, né, essas partículas, né, proteicas, elas vão ter ação do suco pancreático, como tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase, e do suco intestinal, aminopeptidase e dipeptidase. Aqui só um esqueminha de como se dá também, né, toda essa questão da absorção que a gente já vinha comentando, né, das microvilosidades para aumentar a absorção. Aqui também para aumentar a absorção dos aminoácidos, né. Aqui é o mesmo esquema que a gente já tinha mostrado antes, né, da metabolização, então, da proteína na ração. Então, a proteína na ração entra, se ela não for digerida, né, ela pode formar então proteína fecal e ser expulsa, ou proteína da microflora. Isso porque lá na fermentação, né, dos micro-organismos que estão no seco, pode ocorrer então o aproveitamento dessa proteína. Se ocorreu a ação da protease, e ela vai começar a fazer o fracionamento dessa proteína, né, formando peptídeos, aminoácidos. Depois esses aminoácidos vão entrar então na via do metabolismo. Se não for metabolizável, isso aqui a gente tem que pensar, quando a nossa categoria animal, ela não precisa um requerimento tão alto de proteína, o que vai acontecer? Essa proteína ela não vai ser toda utilizada, toda absorvida. E a gente, o metabolismo, através das vias, né, o animal, ele vai ter que eliminar. Então, ó, excreção urinária. O monogástrico não é igual ao ruminante, que vai lá para o fígado, né, essa ureia, essa amônia, ureia, depois vai via saliva, volta de novo para o rumen. O monogástrico não consegue fazer esse tipo de aproveitamento. Então, quanto maior o nível, né, de proteína, se a categoria não está conseguindo absorver tudo aquilo, ele vai excretar. E faz excreção, então, via urinária. E, excretando via urinária, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando a energia que ele está consumindo para excretar. Então, tu está botando 2 vezes dinheiro fora. Primeira, porque a proteína em si, né, ela é uma parte bem cara na fabricação de ração, né? Daí tu tem um custo elevado para colocar a proteína na dieta, tu tá gastando para colocar essa proteína na dieta, colocando acima do requerimento pelo animal, e depois tu tá gastando a energia que tu colocou, né, através de milho, gordura, óleos, para eliminar esse excesso de proteína nessa dieta. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né, na hora da formulação da dieta para os animais. Então, ela é metabolizável, então pode se formar proteína orgânica, catabolismo, anabolismo e produtos, ou ela também pode ser usada como energia. Só que, a gente já falou, né, a gente não quer transformar um alimento, um produto caro com a proteína em energia. Tu pode usar óleo, gordura, carboidratos como energia, não transformar proteína como energia. Então, após o metabolismo, né, dos aminoácidos, a gente pode vir a formar que ocorra, né, a síntese de novas proteínas, síntese de glicose, síntese de ATP, síntese de gordura e excreção. Nessa tabela, a gente encontra os aminoácidos limitantes para aves e suínos. Suínos, o primeiro limitante é lisina, segundo metionina,
E o terceiro, trionina barra triptofano, ok? Olhem que legal aqui, quando a gente compara com aves. Isso se vocês vão estudar para vocês fazer algum concurso, você lembra que é ao contrário, ó, lisina e metionina. O terceiro, eles vão ser iguais. Então, como ocorre o fracionamento da energia, né? Que entra a energia bruta, como que ela vai ser fracionada, vai ser degradada, aproveitada, né, pelo animal. Tanto aqui, energia bruta ingerida, isso que vocês devem ter visto em nutrição, né, de ruminantes, nutrição de monogástricos, daí entra a energia, né, o animal ingeriu a energia. Você desconta a energia que foi perdida via fecal. Você vai ter a energia do alimento, né? Energia digestível. Descontando a energia que foi perdida na via urinária, né? Desse alimento, você vai ter o quê? A energia metabolizável. Descontando da energia metabolizável o incremento calórico, né? De todo esse processo, você vai ter a energia líquida. Essa energia líquida, ela vai poder ser utilizada para quê? Para que ocorra a mantença desse animal, para que ocorra o metabolismo basal, para que ele faça as atividades para a produção de calor, né? E depois, essa energia líquida, descontando essas perdas, né? Você vai ter energia produtiva, que é para ele fazer o crescimento, para ele entrar no estágio de reprodutivo, para uma porca fazer gestação, para uma porca depois de parir entrar em lactação. E como que ocorre essa eficiência alimentar? A eficiência alimentar nos suínos, ela diminui ao longo do tempo, né? Quanto mais velho é esse animal, pior vai ser a sua conversão alimentar. Porque a gente até comentou na aula passada que, às vezes, né, qual é o custo para você colocar, né, 1 quilo de músculo para 1 quilo de gordura. E que os animais são muito eficientes na fase de creche, né, porque ele só tá colocando músculo, né? Ele tem uma baixa, ele ocupa de 1,7, acho que é 1,7, 1,6 quilos de ração para 1 quilo de carne. Já animais que estão em crescimento, terminação 1,9, 2,1, 2,2 quilos de ração para 1 quilo de carcaça, né? O aumento do peso do animal é a tradução da parte dos alimentos que foram armazenados sob diferentes formas. E quanto menos energético for esse alimento, melhor vai ser a eficiência. Então, nada é mais ineficaz do que transformar alimento em lipídio. É a forma mais energética das reservas corporais. Então, ineficaz. A gente já vem falando. Então, para você colocar 1 quilo, transformar 1 quilo, ter 1 quilo de gordura dentro dessa carcaça e 1 quilo de proteína, né? Você vai ter que ter um gasto muito maior para conseguir colocar esse 1 quilo de gordura nessa carcaça. Aqui está a composição química corporal dos suínos ao longo do desenvolvimento deles, né? E o que a gente pode observar aqui? Que a quantidade de água, a quantidade de proteína, a porcentagem de proteína, a porcentagem de cinzas, com o passar do tempo, ao longo do que eles vão ganhando mais peso, essas proporções, né, vão diminuindo. A única que tem um aumento é a quantidade de lipídios. E aqui está a composição química do ganho em peso de suínos. Aqui também está a variação de peso deles, né? E aqui também, qual que foi o único que aumentou ao longo do tempo foi a porcentagem de ganho de gordura. Aqui está só um exemplo, né,
da evolução dos tecidos corporais ao longo do peso, ao peso vivo desses animais. Então, aqui, logo no início, né, com 15 quilos, a proporção de água, proteína, gordura e cinzas. Olhem aqui com 120 dias, como que vai ser a proporção desses tecidos na carcaça. Água, lipídio, proteína e cinzas. E como ocorre a digestão em animais jovens, né? Animais jovens são muito eficientes. Então, o entendimento do processo digestivo em leitões é muito importante, uma vez que o desmame precoce representa um dos métodos mais utilizados para melhorar a eficiência reprodutiva da fêmea. Ok, desmame jovem. Se faz desmame com 16, 21, 28, 35. A gente já viu o gráfico de como ocorre a produção das enzimas digestivas. Tem que se adequar o processo, se estimular esse leitão mais cedo a receber a alimentação, ele ter o contato com essa ração quanto antes. Claro, não muito antes, porque senão ele não sabe o que é, né? Ele pode vir a utilizar, então, o coxo de alimentação para fazer outras coisas, né? Mas a partir dos 5 dias, né? 5, 7 dias de vida, ele já ser estimulado, né? A ver o que tem lá, fazer essa alimentação diferenciada. Então, o leitão neonato é um ser imaturo nos seus sistemas, ele não consegue manter a temperatura, ele não tem um sistema imunológico desenvolvido, o sistema digestivo dele, né, é muito limitado, por isso que tem, né, termorregulador. O que tem dentro da célula parideira? Não tem escamoteador com uma temperatura diferenciada para o leitão imunológico, porque se frisa tanto o consumo do colostro, né, nas primeiras horas pós-nascimento. Digestivo, ele vai conseguir digerir o quê? A primeira dieta dele vai ser a base de leite, então o sistema digestivo dele está preparado para fazer a degradação desse tipo de alimento. Então, entre o nascimento até cerca de 5 semanas de idade, a atividade de secreção digestiva do leitão é diferente do animal adulto. Ela vai começar a ser modificada a partir de 21 dias de idade. Começa a aumentar, então, a produção enzimática de outras, né, enzimas. As imunoglobulinas do colostro, né? O colostro tem um inibidor de tripsina que vai proteger a imunoglobulina da proteose. Então, o leitão nasceu, ele vai ingerir o colostro. Dentro desse colostro vai ter então um inibidor que, quando esse leite chegar lá no estômago, ocorra a ação da renina, né, para que ocorra para coalhar esse leite, né, para ele conseguir ser absorvido, mas que não ocorra a atuação da tripsina para fazer a degradação disso. A atividade da pepsina no leitão vai depender da ingestão, então, do alimento sólido ao longo do período de vida desse animal. A digestão das proteínas do leite ocorre pela ação da renina e da tripsina. Ao nascimento, a atividade de alfa-amilase, maltase, sacarose é baixa, a gente já viu isso naquele gráfico, que amilase, maltase, sacarose vão começar a terem maior produção a partir de 21 dias de idade. Já a ação da lactase é mais ativa, né, no início, logo após o nascimento, e começa a decair a partir, então, de 21, 28 dias. A baixa capacidade de digerir gorduras devido à baixa produção de bile. Então, ele ainda está em adaptação, né, dessa dieta. Os leitões desmamados precocemente podem reagir desfavoravelmente à proteína dos alimentos. Por quê? Porque ele ainda não está com toda essa produção, né? Não tem uma produção adequada de produtos da bile, do pâncreas, para fazer essas degradações. Então, qual a importância do colostro no desenvolvimento imunológico dos leitões? Por quê? Porque a imunidade não passa via placenta, ele vai conseguir a imunidade adquirida via colostro.
as paredes do intestino delgado, elas têm capacidade de absorver nas primeiras horas de vida, conforme vai passando as horas de vida de nascimento desse leitão, vai regredindo a capacidade, diminuindo a capacidade de absorver, não consegue absorver direito, né, as imunoglobulinas. 36 horas após o nascimento dos leitões, a permeabilidade intestinal se reduz quase que totalmente. Então, depois de 36 horas que esse leitão nasceu, não adianta se ele não consumiu colostro direito nas primeiras horas, conforme vai passando, então, as horas pós-nascimento, vai diminuindo, então, a capacidade de absorver. E isso vai implicar em que, no manejo de leitão pós-natal, voltado à máxima, logo após o nascimento, ele ingira esse colostro de forma adequada. Qual que é o sistema, então, enzimático desse leitão jovem? Lá no estômago, o pH do estômago do leitão lactante sofre variação de acordo com o tipo da dieta. A secreção desse ácido clorídrico ocorre já no 8º dia de vida, e também vai depender da dieta administrada, tudo relacionado ao tipo da dieta e quando ele vai estar recebendo essa dieta adicional, não só leite. Quando o pH gástrico é baixo, a multiplicação das bactérias ingeridas pela dieta é reduzida, com exceção dos lactobacilos que continuam a proliferar. Então, aqui está que o sucesso de dietas pré-iniciais está condicionado à adequação dos ingredientes. Por quê? Aqui está o constituinte, né? Como gordura, carboidrato, proteína. Aqui está os constituintes do leite da porca. E aqui está as dietas de desmame precoce. Então, tipo de gordura. Então, o leite da porca tem gordura láctea. E na dieta de desmame, pode ter, então, a gordura láctea, óleos vegetais e óleos de origem animal. Óleo vegetal. Lactase, que tipo de entra aqui? Lactose, sacarose, destrinas, amidos. Na questão das proteínas, as proteínas contidas no leite, caseína e outras. Aqui tu vai entrar, então, também com caseína e outras proteínas do leite. Tem que tentar sempre adequar o que ele vinha recebendo na dieta do leite, né, oriundo da porca, para a dieta, então, de desmame precoce. Para que ele consiga, então, fazer a degradação desse alimento ingerido. Como ocorre a digestão dos carboidratos pelos leitões? Os carboidratos são responsáveis por 15% do conteúdo energético do leite. É a principal fonte de energia da maior parte das rações dos leitões. Qualquer problema na digestão dos carboidratos implica em deficiência energética, alteração de micro-organismos no trato intestinal, levando à diarreia. A gente já viu que levando à diarreia vai ter uma lesão lá, né, nos vírus e microvírus, diminuindo, então, a absorção e, consequentemente, desempenho desse animal. E a glicose? Os leitões recém-nascidos absorvem a glicose prontamente, sendo, portanto, a fonte energética de eleição em qualquer fase de desenvolvimento. E quanto à lactose? A lactose também é outro carboidrato, facilmente hidrolisado por leitões jovens, já a partir do primeiro dia de vida, sendo o mais importante disacarídeo presente no leite. A lactose, ela é degradada pela lactase, formando glicose e galactose. E como ocorre a degradação do amido? A degradação do amido ocorre através, vai ocorrer essa digestão se a gente tiver alfa-amilase e maltase. O amido não é bem digerido pelos leitões jovens até 15 dias, isso a gente já sabe por quê. Porque não tem, então, a produção dessas enzimas para que ocorra a degradação.
A digestibilidade vai melhorar com a idade, porque a gente já viu, né, que tem todo aquele ciclo, tem todo aquele gráfico, né, de desenvolvimento, de atuação das enzimas. Quanto aos níveis satisfatórios de amilase em leitões lactantes, eles são atingidos aos 28 dias de idade, então o melhor seria se a gente conseguisse fazer o desmame desses leitões com 28 dias de idade, que eles já estariam realizando a degradação desse amido de forma eficiente. Isso implica em escolher ingredientes com polissacarídeos menos complexos, para que ele consiga fazer, então, essa degradação, ou realizar alguns, alguns procedimentos, né, para melhorar essa digestibilidade. Aqui entra, que a gente já viu lá na aula passada, né, que em vez de tu fornecer um alimento em forma de ração, fornecer ele peletizado, o processamento de formal pellet vai favorecer a digestibilidade do amido. Então, aqui, a digestibilidade do amido por leitões de 1 a 25 dias de idade, o quanto eles vão aumentar, fazer, então, essa digestibilidade. No primeiro dia tem uma porcentagem de 25%, quanto esses leitões, então, atingem a idade de 25 dias, eles já conseguem fazer, então, a digestibilidade desse amido em torno de 48%. E quanto às proteínas? Logo ao nascer, o leitão já está bem preparado para digerir proteínas. Tem a renina, que é a enzima secretada no estômago de leitões jovens. Os leitões alimentados à base de produtos lácteos apresentam maior taxa de ganho de peso e melhor conversão alimentar. Quando a gente realiza a comparação dessa dieta com alimentos que tiveram a base de proteína de soja, os níveis de proteinase intestinal são baixos até 21 e 28 dias de vida do leitão. Quanto à gordura, né? Como que esse animal faz a degradação, esse animal jovem, esse leitão faz a degradação da gordura? No leite da porca, cerca de 1/3 do total da matéria seca é gordura. Isso auxilia, né, a manutenção até da energia, né, desse leitão para manter a temperatura. O leitão tem capacidade digestiva de aproveitar de forma eficaz essa gordura. Nas 2 semanas de vida do leitão, ele está fisiologicamente apto a digerir proteínas do leite, como caseína, açúcar do leite, lactose, glicose, gordura. As enzimas necessárias à digestão do amido, açúcar e proteínas não lácteas se desenvolvem de forma mais significativa a partir da segunda e terceira vida do leitão. Então, quando se pensa em fazer um desmame precoce, tem que se pensar como que está o sistema digestório, o que esse animal consegue digerir. Com 2 semanas, 21 semanas, 21 dias, 28 dias, nesses dias, terceira semana, quarta semana, qual é a produção de enzimas, né, digestivas? Com que tipo de alimentação eu posso entrar, né? Que vai ter o aproveitamento, que não vai trazer nenhum problema no desenvolvimento ou lesão, né, no sistema digestório desse leitão.